Ok, pessoal, desculpem o problema técnico, voltemos então com as propostas de Marx. A luta de classes entre o proletariado e a burguesia, que resultaria na vitória do proletariado e na implantação do socialismo, que na verdade deveria ser um governo de transição entre o capitalismo e o que ele chamará de comunismo, onde haveria completa igualdade. O período do socialismo ficaria conhecido como a ditadura do proletariado, onde o Estado, extremamente poderoso, se utilizaria de todas as formas, inclusive a violência, para acabar com resquícios do capitalismo. Pois bem, moçada, estas ideias de Marx, em meio a um século XIX, onde o proletariado não parava mais de se expandir, acabou encontrando eco na sociedade, resultando no nascimento, no surgimento de dezenas de partidos socialistas e comunistas em diversas partes do mundo. Por isso mesmo, organizou-se o que ficou conhecido como a Internacional Socialista, nada mais do que uma reunião de partidos socialistas e comunistas de todo o mundo visando a organização de uma única e vitoriosa revolução internacional. A primeira Internacional Socialista ocorre em Londres e ela será marcada pelo rompimento entre Marx, pai do socialismo científico, e dois de seus maiores seguidores, o francês Pierre-José Proudhon e o russo Mikhail Bakunin. Estes dois discordam de Marx em relação à ditadura do proletariado. Segundo eles, toda forma de poder ou qualquer forma de poder gera desigualdade e exploração. Para estes, era absolutamente necessário o fim de toda e qualquer instituição. Nascia aí o chamado anarquismo, que tem, como sabemos, em Proudhon e Bakunin, seus nomes mais importantes. A base do anarquismo é essa: toda propriedade é um roubo. Por isso mesmo, se propõe o fim de todas as instituições. E aí nós falamos em governo, nós falamos em família, nós falamos em igrejas, nós falamos em todo e qualquer tipo de instituição. E é exatamente isso que levou muita gente a associar anarquismo com bagunça. Na verdade, repito a vocês, o que seus principais nomes tentam dizer é que, se houver autoridade de alguém sobre outro alguém, a exploração vai continuar existindo. Daí a crítica ao socialismo de Marx. Se o Estado for todo poderoso, haverá apenas a substituição da exploração. Antes eram os capitalistas, agora será o Estado. Por isso, são contrários a tudo isso. Propõe a destruição de tudo, mesmo que de forma violenta, e que os homens voltassem a uma vida simples, baseada exclusivamente nas trocas naturais. O anarquismo se dissemina pelo mundo de diversas formas, não é? O anarquismo puro, o anarcoterrorismo pregado por Bakunin, o anarcossindicalismo, que aliás chegará ao Brasil, trazido por italianos na década de 1920, e o anarcooperativismo, além de outras formas. Para terminarmos esta nossa aula, devemos falar sobre aquilo que ficaria conhecido como socialismo cristão ou doutrina social da igreja. A igreja não podia ficar alheia ao que estava acontecendo, afinal, toda e qualquer forma de socialismo, seja o anarquismo, seja o socialismo científico, é contrário a qualquer tipo de religião. A igreja, então, se movimenta. E na década de 1860, o Papa Leão XIII, através da encíclica Rerum Novarum, tenta transformar a igreja em um verdadeiro colchão de molas, buscando evitar a todo custo a luta entre classes. Quem não ouviu dizer que Deus ajuda quem cedo madruga? O trabalho é a dádiva do homem, e essas coisas que a igreja passa a pregar. Ou seja, patrões, lembrem-se que seus operários é que lhes dão o dinheiro, portanto trate-os bem. Empregados, não façam greve, pois os patrões lhe dão o trabalho que sustenta a sua família. Essa é a base da doutrina social da igreja. Grande abraço a todos, voltaremos em breve.